Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre a criação do homem. Talvez você pense assim, não, eu já conheço, pastor, já sei, já até decorei o versículo. Não, vamos aprofundar um pouco mais. O objetivo dessa aula é compreender a criação do homem, a criação de Adão, de Eva, da humanidade, como a coroa da obra criativa de Deus. Então, quando você olha para toda a criação, Deus cria e ele diz assim, isso é bom. Mas quando Deus cria o homem, Deus vai dizer, isso é muito bom, muito bom. Então, quando eu entendo a sua natureza única como um ser tripartido, o que é isso? Nós somos diferentes dos animais. Isso também fala dos propósitos divinos para homens e mulheres. No caso de homens e mulheres, irmãos, como iguais valor. Tem papéis diferentes, mas o mesmo valor. Por isso que Deus, quando vai criar a mulher, ele não tira do osso da cabeça, para a mulher ser superior. Não tira do ossinho lá do dedão do pé, para a mulher ser inferior. Ele tira da costela. Homem e mulher, eles estão no mesmo valor de igualdade, com papéis diferentes. Papéis diferentes, ok? Papéis distintos. Vamos entender que o homem como essa coroa da criação. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, o momento que o homem é criado, o texto vai dizer que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então, nenhuma criação foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Por isso que quando Deus dá ordem ao homem, a Adão, Eva ainda não tinha sido criado, que ele deveria dar nome a cada um dos animais. Aqui você percebe a capacidade criativa do homem, porque imagina a diversidade de animais que temos e Adão nomeou cada um deles. Por que ele teve essa capacidade? Porque ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Quando eu começo a entender isso, eu começo a perceber quem eu sou em Cristo Jesus. E aí entenda. Quando Adão dá nome a todos os animais, Adão não viu no meio dos animais alguém que correspondesse a ele. É aí que Deus decide criar a mulher. Por quê? Porque o homem é a coroa da criação. Nada na criação é semelhante ao homem. Nada, nada, nada. Por isso que Gênesis 1, 26, 27, façamos, já estudamos sobre isso, a trindade aqui, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí vai dizer assim, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então o homem é único em toda a criação. Em toda a criação. Ele é o único feito à imagem e à semelhança de Deus. E me explica isso melhor, pastor, simples. Lembra que nós falamos dos atributos de Deus, comunicáveis e incomunicáveis? O homem é o único ser que reflete os atributos divinos, os atributos comunicáveis, nos aspectos morais, espirituais e relacionais. Então, Salmo 8, verso 4 e 6, diz assim, que é o homem para que com ele te importe? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e honra. Deixa eu explicar esse texto para você. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui no original, aqui no celular. Salmos 8, verso 4 e 6. Vamos lá. Olha. Que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visite? Fizeste-nos, no entanto, por um pouco menor. A primeira tradução que eu coloquei aqui, proposital, tá? Pouco menor do que os anjos. Essa outra tradução aqui, a Ferreira de Almeida, está pouco menor do que Deus. Porque a palavra aqui, que foi traduzida como anjo, por causa da nossa versão do latim, é a palavra Elohim. E a palavra Elohim, ela é usada para definir Deus. Então, que o Salmo 8, verso 4, 5 e 6 está dizendo que o homem foi feito pouco menor do que Deus. Pastor, isso me leva a entender que o homem, como criação, para Deus, é mais importante do que os anjos? Muito. Muito. Poderia te dar vários exemplos, um deles. E aí eu me lembro de um jovem que me fez essa pergunta essa semana, a semana que eu estava gravando
essas aulas. Ele falou, pastor, por que não se fala da possibilidade de arrependimento dos anjos caídos? Porque não foi dado a eles opção de arrependimento. Para eles foi o juízo. Então não há possibilidade de arrependimento. Eles já foram julgados. O homem não. Há uma possibilidade de arrependimento. Quando você começa a entender essa aula, você vai percebendo por que Satanás te odeia tanto. Por que Satanás odeia tanto a humanidade? Por que ele odeia tanto? Então Deus deu ao homem uma posição de honra. E Deus o chama para governar e cuidar de toda a criação. Então, a imagem de Deus no homem vai refletir a sua capacidade para comunhão com Deus, para uma responsabilidade moral e criativa. Porque todos nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Apesar do pecado ter distorcido essa imagem, ela é restaurada em Cristo Jesus. Então entenda, ser criado à imagem de Deus confere ao homem dignidade e confere ao homem propósito. Por isso que há esse anseio dentro do homem pela busca de propósito. E aí muitos, nessa busca de propósito, eles, por serem enganados, acham que o propósito está no dinheiro, na fama, no poder. Não, o propósito está no Criador. É nele que está o meu propósito, é nele. E nós já aprendemos, lembra da aula de ontem? Fomos chamados para glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Eu usei uma expressão, vamos entender o homem como ser tripartido. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, diga comigo, espírito, alma e o corpo. Olha o que Paulo diz, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o homem, ele é um ser composto por corpo, matéria, isso aqui, matéria, ok? Alma fala de emoções, a alma fala de intelecto, a alma fala de vontade, e de espírito, que é a capacidade de relacionar com Deus. Por isso que lá em Hebreus 4:12 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ele vai continuar dizendo assim, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração. Por isso que a Bíblia diz que quando o homem morre, o espírito volta para Deus. Na cruz do Calvário, Jesus disse assim, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, o que volta para Deus? O espírito. O espírito. Quando nós falamos que o homem é corpo, alma e espírito, é que o homem foi criado para refletir essa ordem harmônica de Deus. O espírito é a parte que relaciona diretamente com Deus. A alma é aquela que governa as nossas emoções, é aquela que governa as nossas decisões. E o corpo, ele é o veículo para agir no mundo. Por isso que quando a pessoa nasce de novo, o espírito dela foi regenerado. A alma não, o corpo não. Lembra do que Pedro diz? O espírito está pronto, mas o corpo não. Então, o espírito nasceu de novo. A alma, que governa as emoções e decisões, precisa passar por uma restauração. O corpo, a carne, continua gritando, desejosa do pecado. Eu acho que agora você está começando a entender melhor. Glória a Deus por isso. Vamos pensar aqui na distinção, a diferença entre homens e animais. Entenda. A diferença está na consciência moral, no raciocínio e no relacionamento com Deus. Gênesis 2,7 diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. O fôlego de vida aqui representa essa singularidade do homem em comparação aos animais. Eles não têm.
Então o homem é a única criatura que possui um espírito imortal. Vou repetir. O homem é a única criatura que possui um espírito imortal. Pastor, e meu cachorrinho? Só falta falar. Eu também tenho lá em casa 2. Mas ele só falta falar, mas ele não fala. Ele não é gente. Você pode tratar ele como gente. Ele pode até estar te imitando em algumas coisas, mas ele não tem um espírito imortal. Eclesiastes capítulo 3, verso 11 diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. O que está nos ensinando? Esse anseio pela eternidade, esse anseio que há no espírito do homem, porque o espírito do homem é eterno. Por isso que no final, ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Ou ele vai viver a eternidade no céu, ou ele vai viver a eternidade no inferno. Então o homem, ele tem esse senso inato da eternidade e propósito dentro dele, algo que você não encontra nos animais. Não encontra. Os animais foram criados para servir o homem. E o homem, a criação. Então, os animais servem ao homem e o homem serve à criação. Eles não têm a capacidade de raciocínio moral ou de buscar a Deus. E aí está a diferença entre o homem e os animais. E aí a gente vê o valor e a responsabilidade do homem. Agora vamos pensar no homem e mulher criados iguais e diferentes. Vamos lá. Homem e mulher, igualdade em valor e dignidade. Mesma coisa. Não, mas esses movimentos... Não, irmão, esses movimentos, esquece isso. Minha irmã, se você foi influenciada por esses movimentos, se arrepende, volta para Jesus, muda sua mente. Homem e mulher é igual no valor e na dignidade. Agora, são papéis distintos no plano de Deus. Ah, pastor, eu não concordo com isso. O problema é seu. O que eu estou te falando é o que está aqui. Você pode não concordar. Por isso que nossas primeiras aulas é sobre o quê? Sobre o poder da palavra de Deus. Ah, mas a mulher pode fazer o que o homem faz. Eu não estou falando de função, ok? Eu estou falando dos papéis distintos por Deus, propósitos no plano de Deus. Então, Gênesis 1, 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, homens e mulheres compartilham a mesma dignidade, o mesmo valor diante de Deus. Por quê? Porque ambos foram criados à sua imagem. Lá em Efésios capítulo 5, verso 22 ao 25, Paulo vai destacar que homens e mulheres têm papéis completamente no plano de Deus. Como o marido, como mulher, como pai, como mãe. E ele vai dizer assim, o homem chamado a liderar em amor sacrificial e a mulher a apoiar em submissão respeitosa. Submissão. Tem mulheres que arrepiaram aí quando ouviram essa palavra. Submissão. Ou seja, a mulher está debaixo da missão do homem. Então, pastor, a mulher é inferior. Não. Ela tem o mesmo valor e a mesma dignidade. O que nós temos são papéis diferentes. Então, essa distinção de papel não diminui a igualdade, mas ela reflete a ordem divina e os diferentes papéis na família, na igreja e na sociedade. Então, quando eu olho para o homem e para a mulher, a criação do homem e da mulher vai refletir a complementaridade dentro da Trindade. Ou seja, assim como há igualdade na Trindade e papéis distintos, a Trindade, nós já estudamos, volta na aula. Eu falei aqui, os papéis são diferentes, mas eles são iguais, ok? O mesmo ocorre na relação homem e mulher. Então, homens e mulheres são igualmente valiosos aos olhos de Deus, mas eles têm papéis distintos. E isso está refletindo
a ordem e a sabedoria divina. Irmãos, todas as vezes Deus cria uma ordem debaixo da sua soberania, da sua sabedoria, aí vem o ser humano. Não, eu acho que isso tem que mudar, eu acho que fica melhor assim. Não fica. Não fica. Não fica mesmo. Então entenda que a harmonia só é alcançada quando ambos cumprem o seu chamado com amor e submissão a Deus. E aí é um exemplo do casamento. Se o homem faz o papel dele, se a mulher faz o papel dela, irmão, cara, eles vão ser felizes igual a história da Disney lá. Felizes para sempre. Mas quando o homem sai do seu papel, a mulher quer usurpar o papel do homem, ou o homem usurpar o papel da mulher, não vai dar certo. Ah, mas vai dar certo. Não vai, não vai, não vai. Porque o Deus que criou uma ordem para a criação. E quando a criação sai fora daquilo que Deus estabeleceu, o resultado final é muito trágico. Então essa aula, eu acredito que te ajuda a voltar muito para esse plano original de Deus. Eu quero abençoar a sua vida, nós vamos nos encontrar amanhã. Amanhã eu volto a falar desse assunto, mas aprofundando um pouco mais sobre a imagem de Deus no homem, a Imago Dei. Mas nós vamos ver isso amanhã. Deus abençoe sua vida. Eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir.